Ah, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Mais um dia que o Senhor nos fez. E estamos chegando na nossa reta final desse propósito de jejum e oração. E nesse penúltimo capítulo, capítulo 29, iremos falar sobre uma passagem muito conhecida que se encontra em Mateus 7, a partir do versículo 24, que nos fala a respeito do homem prudente que construiu a sua casa na rocha e o homem sensato que construiu a sua casa na areia. Irmãos, eu me converti em 1992 e no início da caminhada, assim que eu ouvi essa mensagem, eu ficava meditando e imaginando um homem construindo a sua casa sobre a rocha. Às vezes eu ficava vendo aquelas pedras grandes e ficava imaginando o homem construindo uma casa sobre a rocha. E ao mesmo tempo, quando eu pensava num homem sensato, me vinha à mente a imagem de uma casa sendo construída na areia da praia. Irmãos, a grande realidade é que a princípio, quando enxergamos essas casas, não conseguimos discernir qual é a casa que está construída sobre a rocha e qual casa está construído sobre a areia. Eu gosto muito dessa passagem na narrativa de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 48. E cavou fundo. E é aí que está a grande diferença. Irmãos, imagine um lote plano e duas casas sendo construídas. Uma cavou fundo e construiu o alicerce na rocha. Fez o seu alicerce com cimento, fez o seu alicerce com pedras e foi cavando e montou aquele alicerce para depois construir a casa sobre ele. E imagine uma casa no mesmo terreno sendo construída com tijolo diretamente no chão. E ali foi levantado aquela casa. Irmãos, quando as duas estiverem prontas, sem ainda tiver nenhum vento e nenhuma tempestade, quando olharmos as duas, não conseguiríamos ver qual é a casa que está construída na rocha e qual a casa que está construída superficialmente, porque aos nossos olhos as duas estarão ali no mesmo nível daquele lote. Mas a Bíblia fala, quando vier a tempestade, quando vier os ventos, quando vier as águas, não está dizendo se vier, está dizendo quando vier. Ou seja, é questão de tempo. E aquela casa que foi construída sobre a rocha, passa o vento, passa a tempestade, passam-se as águas e ela permanece firme. Porém, a casa que foi construída na areia, ela foi feita sem alicerce, com um alicerce completamente superficial. Assim que a tempestade vier, ela é levada. Irmãos, é isso que Jesus estava nos falando sobre o homem prudente. O homem prudente, ele ouve as palavras e as coloca em prática. Ele cava fundo em oração, ele cava fundo em santificação, ele cava fundo em comunhão com Deus, em devocional, em estudo da palavra, em fugir do pecado. Esse homem, essa mulher, está cavando fundo e está colocando a sua casa sobre a rocha, e quando vier a tempestade, ela estará firme. Porém, no outro caso, irmãos, quando a tempestade vem, a pessoa não consegue se manter de pé. E é justamente aí que nós vemos a grande diferença do discípulo. Irmãos, Deus nos chamou para ser discípulo. Discípulo é aquele que se parece com o mestre. Pedro, quando negou Jesus, não teve nem como ele fugir. Quando aquela mulher chegou perto dele e falou, mas você se veste como ele, você fala como ele. Você é discípulo dele. Irmãos, quando nós somos discípulos, nós nos parecemos com o nosso mestre. Que possamos ser muito mais do que um membro de uma igreja, que possamos ser verdadeiramente um discípulo de Cristo, que edificamos a nossa casa sobre a rocha, e assim Deus nos garantirá a vitória em todas as tempestades de nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.